Olá, pessoal. De forma a explicar a última das atividades do curso, atividades avaliativas, para deixar claro, atividade número 4, eu vou usar exatamente a mesma aula que eu criei na atividade 3. Então, ou seja, se vocês olharem novamente o vídeo da aula 3, verão que durante o processo do vídeo ali eu mostrei como criar 3 atividades, que seriam as atividades pergunta, que é de múltipla escolha, uma atividade de envio de artigo científico, enfim, e o terceiro vídeo, a terceira atividade, perdão, é para responder de forma respostas curtas, ou seja, parágrafo para descrição textual, alguma questão que eu fiz aqui também no formato de pergunta. Então agora, o que compreende a atividade 4? Bom, vocês estão fazendo uma turma. Obviamente essa turma pelo menos vai ter que ter algum aluno. Lembrando, pessoal, se a turma for real, pode ser um aluno real respondendo a questão. Se for uma turma fictícia, uma turma que vocês criaram só para o curso, convidem alguém para participar da turma de vocês. Esse alguém pode ser um colega seu, pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, independente, quem seja. Que justamente vai ser como se fosse, entre aspas, a cobaia, que vai responder essas perguntas para vocês verificarem no perfil de vocês, ou seja, nessa turma que vocês criaram como professor, como que vocês fazem a avaliação dessas questões. Então aqui eu vou abrir a mesma turma, agora com o meu perfil @gmail aqui então, o qual é o aluno dessa turma, lembrando aqui que essa turma aqui no caso tem dois perfis, então tem um perfil Giovanni e tem um perfil, na verdade nem sei porque não está aparecendo no meu aqui, mas enfim, que eu estou aqui como, colega, porque não aparece meu nome porque ele é meu colega de turma, obviamente, então seja, aqui o perfil Giovanni, tem como professor o meu perfil da UFSM, então esse Giovanni aqui é o giovanni@gmail, e tem um colega aqui que foi criado ficticiamente para fazer parte da turma no caso. Então esse aluno, então esse meu perfil aqui que está agora visualmente para vocês é um perfil aluno. Então, ou seja, ele verifica exatamente o que existe de atividades para serem entregues. Lá no mural, se vocês já perceberam, aparece aqui sempre assim, as próximas atividades. Então as atividades que estão nas próximas, não sei se é 3 ou 7 dias, mas ele aparece exatamente tipo como se fosse uma agendazinha, ó, as coisas mais urgentes são essas. Que vocês podem acessar tanto pelo mural, clicando na atividade especificamente, porque toda atividade aparece no mural, quando indo para atividades que dê o filtro, e seja, aparece especificamente cada uma delas. Então o aluno vai entrar na primeira, nota, a questão foi atribuída, não foi respondida ainda, então eu vou dizer que bioinformática é a união de qual, então vou dar um maximizar aqui para enxergar toda ela, por exemplo, é a união de quais áreas do conhecimento? Ah, não, isso eu sei, bioinformática, biomedicina não é, biologia com ciência da computação, entregar, pronto. Notem, não será possível fazer alterações. Por quê? Porque na hora de criar a questão eu coloquei que os alunos não podem refazer, no caso. Então a primeira resposta é a que vale. Perdão. Fazendo a entrega, notem que, pronto, foi respondido e é isso aí, basicamente. Então, ou seja, o aluno não tem mais o que fazer a não ser botar um comentário para toda a turma saber em relação àquela questão, ou um comentário particular para o professor em relação a isso. Voltando para a turma e indo lá para as atividades, note o que aparece agora. A questão que ele respondeu já não está mais na mesma cor do mural aqui, do plano de fundo, digamos assim, da atividade. Note que se eu trocar para um plano de fundo azul, por exemplo, esses ícones vão ficar azuis. Então é um padrão do Classroom. Então as atividades que não estão cinza são as que estão pendentes. As que estão cinza já foram respondidas. Então, para outra questão, para não, enfim, para não ter a ordem aqui no caso, você considera que a bioinformática pode gerar um preconceito genético? Sim. Faltou, no caso, na pergunta aqui um descreva, digamos assim, um justifique sua resposta, no caso, né? Mas vou colocar rapidamente sim, pois com o acesso às informações genéticas de todos, os planos de saúde, por exemplo, podem tornar mais caros para quem tem predisposição para alguma doença, mais caro os planos para quem tem alguma predisposição a doença. Ok, então vamos dizer que essa aqui seria a minha resposta nesse caso aqui. Opa, perdão, ato falho. Aqui é os comentários para a turma, acabei de mostrar isso no anterior, então vou cortar daqui. Na verdade, digite sua resposta, a resposta é aqui em cima. Aqui, lembrando, aqui são os comentários. Eu já ia colocar minha resposta como comentário para a turma. Então aqui está minha resposta. Lembrando que é o mesmo local onde faz o envio de arquivos, etc e tal. Entregar. Portanto, atividade entregue, ou seja, devolvida ao professor.
Notem que nessa atividade foi marcada a opção que os alunos podem editar, então esse botão editar aparece. Se o professor, na hora de criar a atividade, que aparece no vídeo da atividade 3, mostra exatamente onde configurar isso, tivesse marcado para não editar, a primeira envio seria exatamente o que valia, assim como foi com a pergunta ali de múltipla escolha que tinha antes. E com isso, indo lá para as atividades, duas das atividades então já estão respondidas, faltando uma terceira, que é para fazer o envio de uma resenha, então seja para ler um artigo sobre bioinformática na revista da Bioinformatics da Oxford e fazer o envio desse aqui. Então vamos supor que eu já fiz isso, não vou obviamente pegar porque isso aqui é um teste, então vou anexar um arquivo aqui e vou fazer o envio de um arquivo qualquer do meu computador aqui, por exemplo, vamos supor que fosse, enfim, essa imagem aqui do Google Classroom. Então seja, está aqui num JPG, por exemplo, faço o upload da minha resenha e consequentemente, após o upload ser concluído, internet, dá uma ajuda, por favor. Terminando o envio, posso fazer o envio, então, a devolução da atividade para o professor e, consequentemente, fazer a finalização dessas três atividades. O que vai acontecer posteriormente, então, eu vou voltar ao meu perfil de professor e vou fazer a avaliação, então, dessas atividades, ou seja, verificar exatamente se o aluno respondeu da forma que se esperava, no caso, para atribuir a nota correspondente ao quanto que vale nesse caso aqui. Então, o aluno anexou, ele tem que entregar, obviamente, só anexar não garante nada, porque o professor não recebe enquanto não for enviado, e aqui sim, entregando. Então, o aluno agora termina de responder a terceira questionamento, que foi o terceiro que foi colocado ali dentro, e ou seja, todas as atividades agora estão em formato cinza, quer dizer, as três estão respondidas. Voltando lá para o perfil professor, então, ou seja, aqui está o meu perfil professor, só voltando aqui, a turma no caso. Lembrando que se aparecer código da turma na minha tela aqui, pessoal, é o perfil do professor, que é só o professor que enxerga esse código visualmente aqui no caso. Inclusive a aba notas, né? Então, indo para atividades, eu vou, por exemplo, notem que eu clicando na primeira atividade, eu tenho uma atividade entregue e uma que foi atribuída. Então, quer dizer, um dos dois alunos, um entregou e um ainda não. Na segunda atividade, um entregou, um ainda não. Na terceira atividade, um entregou, um ainda não. Ou seja, quem entregou foi meu perfil do @gmail. Então, vamos pegar questão por questão, por exemplo, vamos supor que eu quisesse corrigir. Clico lá em ver pergunta para ver exatamente o que tem. Notem que para avaliação tem duas abas. Tem a aba pergunta, que era exatamente o que aparecia para os alunos, a questão questão em particular no caso, e resposta aos alunos. Então note que aparece em entregues quem já fez a entrega, em atribuídos quem ainda, ou seja, esse perfil recebeu a questão, mas ainda não devolveu, então, ou seja, não respondeu ainda. E se já tivesse alguém corrigido, já mudaria aqui para baixo. No caso aqui, eu vou mostrar exatamente como seria essa questão. Então, ou seja, esse perfil, ou seja, o perfil do meu do @gmail disse biologia com ciência da computação. Perfeito, correto. Posso colocar um comentário aqui, ou seja, correta a resposta, para, enfim, um feedback para o aluno, que só ele vai receber, um comentário particular, que eu uso quase com todos vocês quando vocês terminam uma atividade. E depois na avaliação eu boto o conceito. 100, por exemplo, aqui, beleza, estava correto, porque a questão valia 100 pontos. Notem que ele, por default, quando eu dou nota aqui, já habilita essa caixinha aqui e o botão devolver fica apto. Por quê? Porque eu já fiz a correção, então eu posso devolver para o aluno a sua resposta. E automaticamente ele diz, ó, esse aluno vai receber a nota, se eu quero colocar mais um comentário particular eu coloco, não é obrigatório, devolver, ou seja, questão corrigida. Notem que saiu de devolvido a classificação e agora para com nota. Então esse perfil já tem nota atribuída no caso, enquanto aquele não respondeu ainda não tem nota. Vou novamente para as atividades. Notem que aparece que não tem nenhum trabalho entregue, aparece uma pessoa está com o trabalho por fazer e uma pessoa já entregou o trabalho e já inclusive foi corrigido. No segunda atividade, tem o entregue, tem atribuído, não tem corrigido. Vou para a atividade em si. Notem que aqui aparece, por exemplo, quando as pessoas enviam arquivos, aparece exatamente um preview das imagens. Então você enviou um arquivo, 2 arquivos, 3 arquivos aparecendo aqui. Quem não fez nada está sempre em branco. E eu clicando no perfil da pessoa, eu consigo visualizar essa imagem de uma maneira mais minúscula, ou se eu quiser ver, clico nela. Notem que ao clicar, vai abrir uma nova aba, que é a aba para correção do exercício, porque aqui todos os arquivos que essa pessoa teria enviado iriam aparecer no formato lista, basta clicar num, visualizaria ali. Nesse caso, como pedir para fazer uma resenha, o cara me mandou uma imagem, eu vou dar a nota 0, ou seja, essa imagem não condiz com a atividade solicitada. Pronto, ou seja, mando uma mensagem de volta para ele, nota 0 e boto devolver, ou seja, quando eu boto devolver, seja aqui, vou cancelar só para mostrar, seja aqui na correção da atividade, seja lá
na tela geral de todos os alunos especificamente. Lembrando, essa aqui é a tela onde aparece todos os alunos e eu clicando numa imagem ou num arquivo, vai para a correção específica dessa pessoa em particular aqui. Então seja 0, eu vou devolver, não aceito imagem para se eu pedir uma resenha no caso. E aí, consequentemente, terminou a avaliação dele, volto para cá, por exemplo, então, ou seja, das atividades que forem entregues, por exemplo, aqui, ou seja, lembrando que isso aqui é da resenha, então, ou seja, tem um que foi atribuído, que não entregou ainda, e tem um que já foi corrigido, nota 0, deu um total de 50, por exemplo, porque não condiz. E voltando lá para a atividade 3, também tem um trabalho entregue que não foi corrigido, então sempre que tem entregue quer dizer que está pendente de correção. É basicamente assim que eu vou verificando, por exemplo, no curso com você tem entregue, eu entro ali automaticamente e tento fazer a correção mais rápido para não ficar essa pendência aqui. E aí, por exemplo, a pergunta era se ele considerava um tipo de preconceito, eu vou considerar que essa resposta sim tem sentido, basicamente condiz com o que eu esperava da pergunta, então, ou seja, nota 10, vou dar um feedback correta resposta, para saber exatamente que recebeu isso, e vou dar um devolver aqui para, obviamente, finalizar essa correção, ou seja, quer dizer que se o aluno modificar, volta para atribuir. Então, ou seja, todos que foram corrigidos vão ficar sempre com nota, a menos que o aluno faça alguma modificação na resposta, ele volta para devolvido no caso, esperando a correção sempre nesse sentido. Portanto, a função de vocês, pessoal, é exatamente fazer isso. Convidar um perfil que vocês, enfim, um colega, um amigo, um familiar de vocês para ser aluno da turma de vocês, e aquelas 3 questões que vocês fizeram na atividade 3 tem que ser respondida por esse perfil, e o perfil de vocês depois tem que corrigir essas atividades. Então vocês vão ter que corrigir pelo menos um exercício de cada uma das atividades. O que vocês vão ter que me entregar depois? Os prints disso aqui. Ou seja, mostrando que a atividade 1 que vocês criaram, que era a pergunta com múltipla escolha, já tem trabalhos com notas. A atividade 2 que vocês corrigiram também já tem pelo menos um trabalho com nota. Pode ser um ou mais, tanto faz, mas basta ter um pelo menos, é o suficiente. A questão 3, que era uma questão de múltipla escolha, questão com nota também, quer dizer que vocês já corrigiram os 3. E além disso, além desses 3 prints, o último deles é essa aba aqui, planilha notas, um print disso aqui, que é basicamente para ver de todas as pessoas que fazem parte da turma, as notas individuais de cada uma nessa matriz aqui que ele gera. Então, seja essa aqui, pessoal, clicando na aba notas quando vocês são professores, abre especificamente todas as notas de todos os exercícios de todos os alunos. Então, literalmente, é uma tabela geral com nota a nota de cada aluno, e o percentual aqui, claro que ele vai levando pesos, né? Então, por exemplo, uma atividade valia 100, outra 50, outra 10, então essa aqui vale muito mais que as outras, por isso a nota do aluno acabou sendo maior aqui. Então, se todas elas valessem 10 pontos, por exemplo, o peso seria desproporcional. Mas, enfim, só para saber de onde é que saiu esse aproveitamento que é dado aqui nesse caso. Então, esse perfil aqui teve 68,75% de aproveitamento devido ao quantos por cento ele aproveitou de cada questão, ou seja, como essa questão aqui proporcionalmente vale o dobro dessa aqui, só para ter uma noção em relação a isso. Então, ou seja, esse print aqui dessa tela aqui é importante para eu saber exatamente que foi corrigido pelo menos uma nota e de quem, ou seja, de qual dos perfis que vocês têm ali dentro. Então são 4 prints, a tabela aqui no caso da planilha notas, então essa página aqui, e depois de cada uma das atividades aparecendo sempre aqui pelo menos um nota ou mais, um nota ou mais, um nota ou mais para cada uma das 3 atividades. Com isso, vocês finalizam o processo das avaliações do Classroom. Lembrando que para fazer essa atividade 4 vocês vão precisar obrigatoriamente ter feito a 3, porque eu preciso das questões da atividade 3 para fazer a 4, e consequentemente eu assumo que vocês conseguiram ter um aproveitamento muito bom para o objetivo principal desse curso do Classroom. Depois eu vou fazer um vídeo, uma parte para encerramento e, digamos, mostrar após finalizar o curso, que ele finaliza no dia 18 agora, na próxima segunda, mas pelo menos quem teve aproveitamento de 75% ou mais, de preferência 85 ou 100 ali, por exemplo, eu considero pelo menos que conseguiu aprender ou aproveitar basicamente das aulas o necessário para a aplicação disso. Então não esqueça, 4 prints, um de cada atividade com questão, pelo menos uma questão corrigida e a seção de notas com essa aba que vai aparecer, que vai ter todos os elementos dos todos os alunos de vocês e todos aqueles exercícios já corrigidos vão estar aparecendo aqui com a nota correspondente. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.